Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, dia 31 de janeiro, estamos encerrando o primeiro mês deste ano de 2022. Vamos ouvir o Evangelho, nos colocando na presença de Deus e consagrando a Ele este dia e esta semana que estamos começando. Do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinham sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos mortos, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho, capítulo 5 de São Marcos, que nós acabamos de ouvir, nos apresenta a figura de um espírito endemoniado. Jesus pergunta a ele qual o seu nome, e ele diz: Legião, porque somos muitos. É interessante nós notarmos aqui a presença do espírito mau, a presença do maligno. No entanto, o maligno não é capaz de vencer a força de Jesus. Jesus é mais forte do que o mal. Jesus é mais forte do que qualquer espírito mau. Jesus é mais forte do que qualquer força, do que qualquer potência, porque Ele é o Senhor de tudo. É interessante este diálogo de Jesus com o espírito mau, do espírito mau com Jesus, porque realmente nos mostra que os espíritos maus, que o maligno se submete ao poder de Jesus. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é aquele a quem nós cremos e confiamos
a nossa vida, o nosso coração. Jesus é aquele que não permite que nenhum mal, que nenhum maligno se meta conosco ou use de nós. Por isso, devemos renovar a nossa confiança, devemos renovar a nossa fé neste Deus que é sumo bem, neste Deus que é a verdadeira bondade. Muitos se perguntam, mas por que o espírito mau então pediu para ser jogado aos porcos e por que Jesus permitiu? Os porcos, para os judeus, eram criaturas já amaldiçoadas, eles não comem carne de porco, eles não gostam dos porcos, então para eles era indiferente o que acontecesse com os porcos. A questão é que Jesus não permite que mal algum aconteça a qualquer pessoa. E é neste Deus que é o verdadeiro bem, que domina todas as forças, que nós devemos crer e colocar a nossa esperança. Hoje a igreja celebra a memória de São João Bosco. São João Bosco, ele nasceu na Itália no século XIX. Ele era de uma inteligência brilhante e tinha um gosto pelos estudos. Ordenado padre, Dom Bosco, ele cercou-se de inúmeros jovens humildes e desempregados, aos quais deu a origem da família salesiana, padres religiosos, religiosas, cooperadores leigos, enfim. Ele enfrentou pesados obstáculos, mas superou tudo com o auxílio do Espírito Santo. Aprendamos deste santo educador a manter em nossa vida diária a alegria que nasce da oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu